Iniciaremos a aula de geometria do dia de hoje, do 8º ano, retomando o assunto de triângulo de onde paramos. E a gente vai dar sequência com casos de congruência. Então, eu vou começar aqui, a gente vai começar fazendo a leitura da página 211 e observando as imagens que tem no próprio livro, para que a gente possa compreender sobre o que está falando. Você já estudou que segmentos congruentes são aqueles que têm a mesma medida. Viu também que os ângulos congruentes são os que têm a mesma medida. Agora vamos ampliar o estudo sobre congruência de duas figuras planas. E para entender o conceito de congruência de duas figuras, imagine que seja possível deslocar uma delas até que fique perfeitamente sobreposta à outra. Essa é a ideia de congruência. Então, dizemos que dois polígonos são congruentes quando atendem simultaneamente a essas duas condições. Primeiro, os lados correspondentes são congruentes, têm mesma medida. Os ângulos correspondentes também são congruentes, ângulos de mesma medida. Então, se a gente observar esses dois triângulos, a gente vai observar que são triângulos idênticos. São triângulos que possuem a mesma medida, relacionada aos lados e relacionada aos ângulos. Então, são triângulos congruentes. Então, aqui tem uma descrição do que a gente está vendo na imagem para que a gente possa entender melhor. Então, aqui eu tenho os lados correspondentes são congruentes. Então, esse lado, AC, é correspondente a DF. Então, AC é correspondente a FD ou DF. Então, eles têm a mesma medida. Agora, vamos para AB, O lado AB é correspondente a DE. AD com DE. AD correspondente a DE. E o último lado, BC com EF. BC correspondente a EF. São congruentes porque têm a mesma medida, tá? Então, isso é um exemplo simples. Agora, vamos ver em relação aos ângulos. Então, em relação aos ângulos, a gente pode observar que eles têm a mesma medida também, O ângulo A é congruente ao ângulo D. Ângulo C é congruente ao ângulo F. E ângulo B é congruente ao ângulo E. A mesma marcação que tem aqui. A com D, B com E, C com F. Então, lados congruentes e ângulos congruentes. Logo, a gente pode concluir que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Indicamos essa medida de congruência assim, triângulo ABC, esse sinal de igualdade com um tio é o símbolo de congruência. É congruente ao triângulo DEF. Então, esses dois triângulos são congruentes porque os lados correspondentes têm a mesma medida e os ângulos correspondentes que estão na mesma posição também têm as mesmas medidas. Então, a gente vai passar agora para os casos de congruência. Então, imagine se toda vez que nós tivéssemos que analisar dois triângulos, tivéssemos que verificar todos os lados e todos os ângulos. Então, seria muito trabalhoso, mas se a gente utilizar os casos de congruência, vai ficar mais fácil. Vamos ver. E o primeiro caso de congruência é esse caso de lado, ângulo, lado. Eu só vou verificar um lado, o ângulo e o lado. Então, a gente chama de LAL. Então, se dois triângulos têm um ângulo correspondente congruente e dois lados correspondentes que formam esse ângulo também congruentes, então esses triângulos são congruentes. Então, o que é que isso significa? Observa a figura. A gente tem aqui que, lado, ângulo, lado. O lado AB tem a mesma medida de XY. AB e XY tem a mesma medida aqui, um tracinho, um tracinho. O lado BC é congruente ao lado XYZ aqui, BC com YZ. Então, dois tracinhos com dois tracinhos. Agora, o ângulo. Esse ângulo aqui, B,
tem a mesma medida do ângulo Y. Um tracinho no ângulo, um tracinho no ângulo. Então, esses triângulos são congruentes. Só preciso analisar essas três coisas. Não preciso ver todos os ângulos, nem todos os lados. Então, esse é o caso de congruência lado, ângulo, lado, tá? Então, se eu tenho essas informações e elas são verdadeiras, esse lado correspondente a esse lado correspondente a esse e esse ângulo correspondente a esse, os dois triângulos são congruentes. Esse é o primeiro caso. O segundo caso de congruência é o caso lado, 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 L, 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 tá? Então, eu observo aqui pela medida. Se dois triângulos têm lados correspondentes congruentes, então esses triângulos são congruentes. Então, aqui, ó, o lado AB tem a mesma medida do LM, ó, um tracinho, um tracinho. O lado BC tem a mesma medida do MN, ó, BC é congruente a MN. E o último, CA, é correspondente a NL. CA com NL. Então, se os três lados têm a mesma medida, esse triângulo é congruente. E nem preciso observar o ângulo. Então, esse é o terceiro caso de congruência. Quarto caso de congruência. Caso ângulo, lado, ângulo. ALA. Se dois triângulos têm, respectivamente, um lado congruente e dois ângulos adjacentes a esse mesmo lado também congruentes, os dois triângulos são congruentes. Então, aqui, ó, observe esse lado. E ladeando esse lado aqui, ó, tem dois ângulos. Se a gente observar pela medida, ó, o ângulo B é correspondente ao ângulo T. O triângulo está invertido, mas dá para observar aqui, ó, um tracinho com um tracinho. O B correspondente ao T. B correspondente a T. Agora, o próximo é ângulo C com ângulo U. Ângulo C congruente ao ângulo U, tem a mesma medida. Então, esses dois ângulos têm a mesma medida. Se esse lado BC e o T também são congruentes, se esse lado também tem a mesma medida, esse é um caso de ângulo, lado, ângulo. Esse é mais um caso de congruência de triângulos, tá bom? Então, preste atenção aqui. Vou repetir só esse lado. Ângulo B correspondente ao ângulo T. B com T. Ângulo C com ângulo U. E lado BC correspondente ao lado UT. Então, aqui tem a descrição do lado que dá para visualizar melhor, tá bom? Lembra sempre como se apresenta o símbolo de congruência. É um sinal de igualdade e um tio em cima. E eu leio B, ângulo B, congruente ao ângulo T. Lado BC, congruente ao lado TU. Ângulo C, congruente ao lado U. E aqui eu leio triângulo ABC, congruente ao triângulo STU. Então, para a gente se familiarizar com os símbolos. Mais um caso de congruência. Agora, a gente tem caso lado, ângulo e ângulo oposto. Então, aqui, LAAO. Se dois triângulos têm um lado correspondente congruente, e se um dos ângulos adjacentes a esse lado e o ângulo oposto a ele também são congruentes aos respectivos ângulos, então esses triângulos são congruentes. Então, vamos observar aqui, ó. A gente observando esse triângulo virado, nem parece ser igual. Mas a gente tem que observar as medidas que estão expressas aqui. Aqui tá com tracinhos. Mas a gente observa aqui, ó. Um tracinho e um tracinho. Então, esse lado GH é correspondente a CB. CBC ou CB e GH. Agora, o ângulo. Ângulo A com um tracinho, ângulo F com um tracinho, ó. Ângulo oposto ao lado. Oposto ao lado que tá de frente para ele, ó. Tá de frente ao lado, ó. Então, o ângulo A e o ângulo F estão opostos a esse lado, são congruentes. E a última, o ângulo B, congruente ao ângulo G. Então, esse é um caso de lado, ângulo e ângulo oposto. Oposto ao lado. Esse é mais um caso de congruência. E o último caso de congruência está relacionado a um triângulo retângulo, tá? A gente viu que um triângulo retângulo, ele é um triângulo que possui um ângulo reto.
Esse é o único triângulo em que os lados têm nomes especiais. Por exemplo, o lado que fica oposto ao ângulo reto, fica de frente para o ângulo reto, é chamado de hipotenusa, ó. Tá de frente ao ângulo reto, é hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de catetos. Esse é um triângulo retângulo. Então, esse caso de congruência diz o seguinte, ó. Se um triângulo retângulo tem um dos catetos e a hipotenusa congruentes aos lados correspondentes de outro triângulo retângulo, então esses triângulos também são congruentes. Então, aqui a gente tem hipotenusa congruente a essa hipotenusa, ó. CA ou AC com LJ. AC com LJ ou JL. E aqui o outro cateto, BC com KL. BC congruente a KL. Então, se a gente verificou a hipotenusa e verificou um dos catetos, então o triângulo ABC é congruente ao triângulo JKL, tá? Porque a gente conferiu medida de um cateto, medida da hipotenusa. Então, esse é o último caso de congruência de triângulo. A gente vai ver aqui a atividade proposta está na página 214, são somente 2 questões. Observem aqui, ó. Entre as figuras abaixo, encontre os pares de triângulos congruentes e indique qual dos casos de congruente se aplica ou se aplica a eles. Então, você vai observar que tem 6 triângulos. Você vai juntar, por exemplo, o A com o F. A gente observa que tem as mesmas medidas. Então, que tipo de caso de triângulo, dos triângulos que a gente viu, se aplica a esse caso aqui? Aqui a gente tem, ó, triângulo com 3 ângulos iguais, 3 ângulos iguais. Que caso a gente pode aplicar aqui? E esses aqui, ó, 2 ângulos iguais e um lado. Qual o caso? Lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo. Então, vocês vão observar aqui qual o caso e juntar A com F, qual é o caso? D com C, qual é o caso? E E com B, qual é o caso de congruência? Na segunda questão, diz assim: em cada figura a seguir, há um par de triângulos congruentes. Então, essa figura aqui é um paralelogramo que está dividido ao meio e formou 2 triângulos. Identifique essa congruência de triângulos e o caso de congruência. Então, aqui a gente observa tem um lado, um ângulo e essa diagonal aqui que é um lado dos dois. Qual o caso de congruência aqui desses triângulos? E aqui novamente o outro, ó, ângulo e ângulo. E aqui a gente tem, aqui também ângulo, 2 ângulos e 2 ângulos e um lado aqui de mesma medida. Qual é o caso de congruência? Muito simples. Observe o que tem aqui representado na imagem para poder saber o caso de congruência. E a última questão, o terceiro, diz assim: classifique em V para verdadeira e F ou falso as afirmações. Se 2 triângulos têm os 3 ângulos respectivamente congruentes, esses triângulos são congruentes se todos os ângulos do triângulo têm a mesma medida. Será que eles são congruentes? Aí você vai colocar verdadeiro ou falso. Para construir um triângulo retângulo, basta conhecer a medida dos 2 catetos. Se eu tiver a medida de 2 lados de um triângulo retângulo, tá? Como aqui, ó. Se eu conhecer os 2 catetos, ele vai ser congruente. Para construir um triângulo retângulo, basta conhecer a medida de 2 catetos. Vocês acham que isso é verdade? Então, vê aí, depois a gente discute sobre isso. Se em 2 triângulos retângulos os catetos são congruentes, os triângulos são congruentes pelo caso L, lado, ângulo e lado. Então, observe o triângulo retângulo, observe aqui direitinho o que foi falado sobre ele. Analise a questão, porque tem alguma coisa aí que foi colocado para confundir, tá bom? Então, essa atividade são 3 questões simples, não são questões de cálculo, é de observação. Repitam o vídeo com caso a caso para que possa memorizar todos os casos, para que a gente possa aplicar na aula seguinte nos exercícios. A gente está finalizando o tema, aliás, o bimestre 1. A gente só tem mais uma página de atividade e a gente encerra, tá? As atividades de geometria.
São 2 páginas de atividades e a gente encerra a geometria para iniciar o volume 2, tá certo? O livro volume 2. Então, boa atividade.